Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um mês, né? O mês de setembro. Olha aí, né? Quanto tempo já de quarentena, de aulas gravadas, né? De ensino à distância. Lembrando que o terceiro bimestre se iniciou, né, em agosto. A gente já enviou 2 roteiros para vocês. Esse mês de setembro serão mais 2 roteiros. Espero que dê tempo de vocês fazerem todos os roteiros e entregar para contar notinha, né? Fechamento de bimestre, nota, participação é fundamental para que a gente continue, né, o nosso ano letivo e que vocês possam terminar esse ano com boas notas, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tema de saúde e meio ambiente, dando continuidade ainda às aulas anteriores, né, que é o tema desse bimestre para vocês, tá? Essa aula é para os alunos da professora Jaqueline, eu, é claro, e do professor William também. Então, acompanhe os slides para que vocês façam corretamente o preenchimento da tabela que a gente deixou no roteiro para vocês preencherem, tá? Então, siga essa aula e acompanhe, faça direitinho lá as anotações no caderno. Vamos lá. Olha aí. Primeiramente, a gente escolheu 2 imagens, né? Onde a gente tem condições precárias de moradia, tá? Dá uma olhada nessas 2 imagens. Olha o que a gente vê aqui, né? Nesse córrego. Olha o acúmulo de lixo, criança brincando, sacos de lixo, lixo por todo aqui, ó, esse riacho. E olha a situação dessa rede de esgoto, né? Olha o tamanho de lixo, de porcaria que a população, né? A própria população acaba jogando aí, interferindo no meio ambiente. Então, vocês acham que essas pessoas que habitam nesse lugar, elas têm boas condições de saúde? Elas têm saneamento básico adequado? Elas vivem isentas de doenças transmitidas por água e solo contaminados? Tá? Então aí é uma questão para a gente se pensar, se vocês acham isso aqui é uma moradia digna de um cidadão, né? Olha só a situação. Então, de acordo com os roteiros anteriores, onde a gente viu a saúde, o que é ter saúde, o que é um saneamento básico, quais são as normas, né, determinadas pela OMS para que a gente tenha saúde física, saúde mental e saúde social. Então, aí é um complemento, né, das aulas anteriores e 2 imagens aí para a gente analisar e ver se isso é correto, né? Está dentro das leis que a gente deveria ter, né? Que a gente deveria executar no nosso país. Então, o saneamento básico, relembrando, né, um conjunto de medidas, serviços e atividades que inclui o abastecimento, o tratamento e a distribuição de água, o acesso à rede coletora e o tratamento de esgoto, a coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos, né, incluindo o lixo domiciliar, e a drenagem da água das chuvas, o que previne inundações e enchentes. Então, quando a gente fala assim, ó, a saneamento básico é a medida preventiva de tal doença. Então, vocês têm que ter em mente que, dentro do saneamento básico, eu tenho que ter o tratamento da água, a coleta de esgoto, a coleta do lixo, tá? E a drenagem da água das chuvas. Então, tudo isso faz parte das medidas dentro do saneamento básico. O que ocorre quando não existe o saneamento básico? Olha lá, a ausência ou a precariedade desses serviços afetam diretamente as condições de saúde da população e a incidência de doenças, sobretudo as doenças que são transmitidas pela água.
tá? Pela água contaminada. É o que a gente vai ver, né, nessa aulinha de hoje. Muitas doenças aí que são transmitidas pela falta de saneamento básico. Infelizmente, a gente ainda tem, né, aqui no nosso país, uma grande porcentagem da população que não tem água tratada, esgoto, tratado e colhido, né, coletado, desculpa, diretamente das residências, né? Olha lá, mais um pouquinho de imagens, né? Olha essa situação, gente. Você acha que isso é digno, né, de ser humano? Olha só esse lixo, olha lá a rede de esgoto, olha o rio poluído, né? Tudo isso só causa doença, tudo isso só vem a calhar, né? Vem transmitir doenças verminosas, bacteriosas, que a gente vai ver. Isso não é condição de vida, né, para nenhum ser humano, nem para nenhum animal, né? Segundo a OMS, em decorrência da falta de saneamento em vastas regiões, os brasileiros convivem com epidemias, endemias, que são provocadas por agentes patogênicos que são transmitidos e propagados pela água. Então, os dois termos, epidemias e endemias, vocês já viram nos roteiros anteriores, né? E lembrando que a gente está vivendo, né, uma situação dessa no momento. É fundamental não poluir o solo, o que evita, entre outros problemas, a propagação de doenças e danos ambientais. Então, aí vamos ver agora algumas doenças que estão relacionadas com essas imagens, né, com essas situações que a gente viu anteriormente. Amebíase, tá? A amebíase, pessoal, é uma doença causada por um protozoário. Então, geralmente ele está na água, a gente não vê, porque o protozoário é um ser unicelular, tá? O nome, né, científico desse protozoário é Entamoeba histolytica, tá? Como que a gente contrai esse protozoário? Através da ingestão da água ou alimentos contaminados com fezes de pessoas doentes. Ou seja, uma região onde eu não tenho uma coleta ou um tratamento de esgoto. Então, o que vai acontecer ali naquele riozinho, naquele esgoto ali? Às vezes, muitas vezes a céu aberto, como a gente viu nas imagens anteriores, né? As fezes, né, das pessoas não são separadas, não são tratadas, né? Não tem como a gente distinguir isso. Então, o que acontece? Esse protozoário, ele vai ficar ali livre naquela água, tá? Aí, o que acontece? Aquela água vai contaminar o solo. Esse solo contaminado pode contaminar verduras, pode contaminar legumes. As crianças podem entrar num riozinho que esteja contaminado por esse protozoário e daí ele vai contrair, tá? Muitos dos casos a maioria são crianças, porque a criança ela brinca na terra, ela não tem o cuidado de ficar lavando a mão toda hora, ela leva a mão suja na boca, ela entra nos riozinhos, né? Os adolescentes, eles brincam, eles não têm noção do perigo que ali pode ter algum protozoário causador de doenças, tá? Então, a maioria das pessoas que contraem a amebíase é na faixa etária, né, de 10, até uns 10 anos, por aí. Não que os adultos não pegam, tá, pessoal? Porque adulto pega sim. Se ingerir uma verdura que não está devidamente limpa, né? Quando a gente compra a verdura, a gente tem todo um processo lá de deixar de molho, colocar algumas gotinhas de cloro para matar justamente, né, bactérias e protozoários que possam estar ali naquela água, tá? E aí, se eles pegarem, né, ingerirem esse alimento, eles também vão contrair a amebíase. O que a amebíase provoca no nosso organismo, tá? Vômitos, diarreias, cólicas, né, umas dores muito fortes na barriga e anemia. Por quê? Porque o protozoário ele vai instalar na parede
do intestino. E ali na parede do intestino, ele vai provocar feridas. Para o quê? Absorver o nosso sangue. Então, ele vai retirando do sangue elementos, nutrientes que ele precisa para se multiplicar. E nisso, a gente vai ficando com deficiência, né, de nutrientes. Por isso que a gente desenvolve a anemia. E devido a essas feridas provocadas no intestino, né, que a gente pode chamar de úlceras também, é onde a gente sente dores fortes nessa região, tá? Qual que é a profilaxia? Qual que é o método de prevenção dessa doença? Tratamento da água. Então, a gente tem que sempre ferver a água antes de tomar, filtrar essa água. Não tomar água de qualquer lugar que você não conheça, que você não tenha certeza que não está poluída, tá? Então, a água encanada, a água distribuída pelas cidades, elas sofrem um tratamento, elas são adicionados cloro, muitas vezes também o flúor, né, para ajudar na saúde bucal, e aí essa água já vem tratada, mas em casos de dúvida a gente pode ferver essa água antes de tomá-la, tá? E a outra medida é a coleta do esgoto doméstico. Então, quando a gente tem uma rede de esgoto, uma coleta de rede de esgoto, a gente evita, né, que esse esgoto caia no meio ambiente diretamente, né, e ali ele possa contaminar o solo, contaminar um curso de água e levar aí a doença para frente, tá, pessoal? Então, essa é a doença da amebíase. A segunda doença, giardíase, também é uma doença causada por um protozoário. Também a gente não consegue identificar, a gente não consegue enxergar esse protozoário. São seres unicelulares, tá? O nome, né, conhecido, o nome científico desse protozoário é a Giardia lamblia, daí vem o nome Giardia, giardíase, né, que é o nome da doença. Contágio, também ingestão de água ou alimentos contaminados com as fezes de pessoas doentes. Lembrando que nas fezes dos doentes, pessoal, quando elas caem lá no esgoto, no rio, então o protozoário ele vai se desenvolver, ele vai estar ali. Então, o que a gente acaba ingerindo? O protozoário, tá? É ele que nós vamos ingerir aí nessa água contaminada ou nesse alimento contaminado, tá? Sintomas: fortes dores na barriga, porque é onde ele vai se alojar, também lá no nosso intestino, tá? Então, é onde a gente sente azia, náuseas, diarreia, e muitas vezes, nessa diarreia, as fezes que a gente elimina, elas têm a coloração avermelhada. Por quê? Porque eles machucam, né, a parede do intestino. Então, a gente perde fios de sangue, vamos dizer assim, né? Então, as fezes, elas saem com uma coloração avermelhada, tá? Então, sentiu esses sintomas, fortes dores na barriga, diarreia, náuseas e a coloração das fezes avermelhada, procure o médico que você pode ter contraído a giardíase. É uma doença muito comum, principalmente também entre crianças que brincam muito na terra, tá? A profilaxia, tratamento da água, né? A água que a gente toma, que a gente consome diariamente, e a coleta do esgoto doméstico. E outra medida também que nós devemos ter é a higiene pessoal. Sempre lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, tá? Não comer nada com a mão suja para que a gente não contraia ovinhos, né, de vermes ou até mesmo protozoários e bactérias que são causadoras de doenças, tá bom? Mais uma, esquistossomose, ou também conhecida como barriga d'água, tá? Quem é o agente causador da esquistossomose? Um verme do tipo plateuminto, que são vermes que têm o corpo achatado, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui a folha, ela é achatada.
Se eu pegar aqui, ó, essa lapiseira, ela é cilíndrica. Então, eu tenho vermes cilíndricos e vermes que são achatados, tá? O nome desse verme é Schistosoma mansoni, tá? Um nome bem bonitinho aí, né, pessoal? Como que a gente contrai, né, esse verme? Através da ingestão, tá? Dos ovinhos dele ou pelo contato, né, das larvas desse verme pela pele, onde tem a água que está contaminada com a cercária, ou seja, a cercária é a larva desse verme, tá? Sintomas, então, muito acúmulo de líquido na cavidade abdominal, então a barriga fica grande, ela vai acumulando água, por isso que a doença tem esse nome, barriga d'água, né? Fica aquela barriga bem redondinha, né? Fica muito característica a gente ver crianças, né? Que você vê aquela criança magrela, raquítica, mas tem aquela barriga redondinha. Pode ter certeza, pode-se confirmar que essa criança, ela tem algum tipo de verminose ali, tá? Que é característica de verme, essa barriga bem arredondada. Quais são os sintomas? Os outros, né? Além da barriga, que acumula líquido, febre, dor de cabeça, náuseas, diarreia, cansaço, e dores musculares, tá? Então, esses são os sintomas que a gente tem aí da esquistossomose. Profilaxia, saneamento básico e combate ao caramujo, que é o hospedeiro. Não entrar em rios, lagoas que contenham o caramujo. Então, nos slides mais à frente, eu vou mostrar para vocês como que funciona, né, o ciclo da esquistossomose. Por quê? Antes dela atingir nós, os humanos, que somos os hospedeiros definitivo, ela tem uma fase de vida dentro de um caramujo. Mas é qualquer caramujo? Não, é um caramujo específico, onde a larva vai se desenvolver, ela vai crescer. E quando ela já estiver, vamos se dizer assim, adolescente, né, numa certa fase aí da sua vida, ela deixa o caramujo e sai nadando livremente no rio, na represa, no riacho, na lagoa, onde ela estiver. O que vai acontecer? Se ela entrar em contato com a pele de algum ser humano, ela penetra pela pele e ali ela vai atingir a corrente sanguínea e se alojar, né, em órgãos da nossa cavidade abdominal. Então, mais para frente eu vou mostrar para vocês um slide sobre esse ciclo de vida da esquistossomose, ok? Bom, pessoal, então vamos dar uma olhadinha aqui no ciclo, né, da esquistossomose. Então, vamos lá. Aqui, ó, o número 1, vamos lá, cadê? Aqui, ó. Então, eu tenho os ovos, né, do xistossoma eliminados por uma pessoa que estava infectada, tá? Então, isso pode sair nas fezes ou na urina. Então, esses ovinhos são liberados na água, tá? Que são chamados de miracídios. Então, vai embora lá com a rede de esgoto, ou vai cair lá num riozinho, num córrego, né? Aquele esgoto que não é coletado, não é levado para uma estação de tratamento. Então, isso é muito comum, né? Aqui no Brasil, a gente tem várias cidades que lançam o esgoto em pequenos riachos. Essa larva, ou esse miracídio, eles se alojam, né? Eles invadem o caracol. Aqui, ó, número 3. Então, os miracídios invadem aqui o tecido do caracol. Dentro desse caracol, ele vai ficar até ele crescer. Então, lá ele tá um bebezinho, né? Então, ele vai crescer, tornar-se uma criança. Vou falando assim só para vocês entenderem, tá? Aí eles vão formar as cercárias, tá? Após esse crescimento.
Quando eles se tornaram, né, os jovenzinhos, né, que a gente fala são as cercárias, eles vão abandonar o corpo do caracol e vão nadar livremente na água. Então, a gente vê, não, é muito pequeno, é uma larva, tá? Então, dificilmente a gente consegue enxergar essa larva. Então, aí, ó, aqui é o estágio 5, ó. Então, aqui, se a pessoa tiver lá, entrar dentro desse rio, né, desse riacho, desse córrego, dessa represa, que tiver então essa cercária aqui, ela vai penetrar na pele da pessoa. Ah, ela vai sentir uma coceirinha, vai lá, coça, né, no lugar, mas nada além disso, tá? Após ela penetrar o corpo então do ser humano, ela vai se propagar pelo sangue. Então, ela vai atingir a corrente sanguínea, então ela vai viajar ali pelo nosso organismo, tá? Então, a sua disseminação se dá pelo sangue. Ela vai atingir o fígado, ela vai amadurecer e vai se tornar uma cercária adulta, vamos dizer assim, tá? Logo após isso, ela vai migrar para outros órgãos, ou o intestino, ou o estômago, geralmente, ou baço, geralmente elas ficam no intestino, tá bom? Aí aqui no intestino, o que vai acontecer? Esses vermes vão crescer, eles vão se desenvolver. Eu tenho vermes macho e vermes fêmea, tá? E ali eles vão se reproduzir dentro do nosso intestino, tá? Enquanto isso, aqueles outros sintomas já foram aparecendo, as náuseas, as fortes dores na barriga, febre, o inchaço, né, do abdômen. E eles se desenvolvendo, eles vivendo ali dentro do nosso intestino, pessoal, eles vão absorver os nossos nutrientes, então vão deixando a gente enfraquecido, por isso que a gente vai sentir cansaço. E o macho e a fêmea, eles vão se reproduzirem dentro do nosso intestino. E o que vai acontecer? Os ovos, tá? Vão ser eliminados pela urina ou pelas fezes. E aí cai na rede de esgoto e segue o ciclo novamente, tá? Então, esse é o esquema, né? O ciclo de vida desse verme, ou seja, do Schistosoma mansoni, tá? Então, ele tem duas fases, uma fase larval, onde ele vai se desenvolver na lagoa, no rio, no riacho, e ele precisa de um hospedeiro intermediário, que é o caramujo, e depois ele tem a fase definitiva, que é quando ele se torna um verme adulto, que ele vai se alojar no intestino humano, tá? Então, a gente é o hospedeiro definitivo. A teníase e a cisticercose, tá? São duas doenças diferentes, porém são causadas pelo mesmo verme, tá? Um verme plateuminto chamado de Taenia solio ou Taenia saginata. Por que eu tenho dois? Porque assim como a esquistossomose, eu tenho um hospedeiro intermediário que foi o caramujo, aqui na teníase eu também vou ter um hospedeiro intermediário, tá? Ou pode ser o porco ou pode ser o boi. Então, por isso que eu tenho uma tênia atinge o porco e a outra atinge o boi, tá? Como que a gente contrai a teníase? Através da ingestão de carne de porco ou de boi crua ou mal cozida que tenha o cisticerco. O cisticerco, pessoal, a gente fala que é uma canjiquinha, umas bolinhas brancas que tem na carne, tá? Se a carne não for inspecionada, se ela vier de um abatedouro que não tem uma fiscalização, que não tem um alvará de funcionamento, né? Às vezes a gente vai a um sítio, mata o porco e já come, a gente tem que inspecionar essa carne para ver se não está contaminada por cisticercos, tá?
E aí o que acontece? Esse cisticerco ele vai se desenvolver dentro do nosso organismo e vai tornar-se um verme. A cisticercose, pessoal, a gente contrai através da ingestão da água ou de alimentos contaminados com o ovinho do verme. Aí o ovinho do verme, ele vai se alojar na nossa musculatura e aí vai desenvolver o cisticerco ou a doença cisticercose, tá? Sintomas: fome exagerada ou falta de apetite, desnutrição e formação de cistos, tá? Vômito, diarreia, fraqueza, insônia, cansaço e aumento dos órgãos, o que pode levar a pessoa à morte. A profilaxia, olha lá, tratamento da água, coleta do esgoto doméstico, tá? Também fazem parte, porque é o meio de contágio, né, do porco e do boi quando eles se alimentam de alimentos, né, contaminados com o ovinho desse verme. E evitar, principalmente, né, essa profilaxia é fundamental a gente fazer para evitar a contaminação por essa doença. Evitar comer carne crua ou mal cozida, tá? Tanto de porco quanto de boi. A gente tem que ter uma correta fiscalização dos abatedouros, a gente tem que comer carne que já foi inspecionada, carne que foi selada, né? Que tá tudo bonitinha, que não tem nenhum cisticerco para que a gente não contraia essa doença, tá? Vou mostrar o ciclo para vocês de como funciona para a gente ter uma ideia. Bom, então, o porco ou o boi, eles vão ingerir o alimento contaminado com o ovinho da tênia, tá? O ovinho da tênia, ela vem da proglote que a gente fala. A tênia ou solitária é um único verme, ao contrário dos outros, né, que desenvolve vários vermes, ela é um só. Então, é uma fita enorme e ela parece toda dividida em quadradinhos, tá? Esses quadradinhos a gente chama de proglote. Então, cada proglote vai desenvolver-se, vai se reproduzir e vai criar milhões de ovos. E aí, o verme ele vai eliminando essa proglote nas fezes. Tá? Então, ele fica lá preso no nosso intestino, tá? Ele tem uma cabeça com escólax cheia de ganchos que ele se prende na parede do nosso intestino, que é da onde ele vai sugar os nossos nutrientes para que ele possa sobreviver, e ele vai criando essas proglotes, ele vai aumentando de tamanho, e as últimas ele vai eliminando, né? Que está carregado de ovo. Então, esse ovo cai lá na água, cai lá no solo, né? Nos alimentos do porco, na pastagem do boi. Então, eles vão ser contaminados. Esse ovinho vai eclodir e vai liberar uma larva. Essa larva, tá? Ela vai sair, perfurar o intestino, ela vai atingir a corrente sanguínea e ela vai se alojar na musculatura desse animal. Lá na musculatura, ela vai se desenvolver, ela vai formar uma cápsula, a gente chama de cisticerco. E ali ela vai ficar, essa larva vai se multiplicando e vai aumentando aí, né, esse cisticerco na carne do boi ou do porco. Quando nós, né, os seres humanos, comemos essa carne crua ou mal cozida, a gente vai adquirir essa larva com cisticerco. E o que vai acontecer então? Essa larva, né, esse alimento, a gente vai lá passar pelo processo de digestão e essa larva vai dar uma voltinha antes de se alojar pelo sangue, então vai passar pelos nossos órgãos e aí ela vai achar o intestino, uau, cheio de alimentos, de nutrientes, né? O lugar ideal para ela sobreviver. Então ali a cabeça desse verme vai se fixar
na parede do nosso intestino e vai começar a sugar os nossos nutrientes, tá? E aí ela vai se desenvolver, vai crescer, vai reproduzir, ela é hermafrodita, né? Porque como é uma só, então é um verme hermafrodita. Então, dentro dessas proglótides, né, que ela cria, ela vai se reproduzir, produzir milhões de ovos que serão eliminados então nas fezes. E aí essas fezes contaminam o meio ambiente e o ciclo continua, tá? A minha aula já termina aqui com a doença da teníase. Se vocês estiverem com alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp comigo ou com o professor William, tá? Siga as orientações do roteiro, responda as questões, façam as anotações no caderno, enviem fotos, tá, pra gente da matéria feita, porque estamos sentindo muita falta, né, dos alunos dos sétimos anos, alunos que eram bons, medianos e alunos que a gente precisava até ficar lá no pé para fazer a atividade. Agora, pessoal, todos estão no mesmo nível. A gente está tendo muita dificuldade em atingi-los, tá? Não sei o porquê. Mas eu espero que vocês voltem a assistir às aulas, voltem a fazer as atividades, não deixe acumular para a última hora, né? A última hora tem várias matérias depois para vocês colocarem em ordem, então fica difícil para vocês e fica difícil para a gente que é professor também, né? Ficar em cima aos 46 do segundo tempo, atrás de alunos, implorando para mandar foto, implorando para fazer algum roteiro, para não ficar sem média. Tá? É fundamental que vocês entreguem as atividades para vocês comprovarem a participação de vocês em nossas aulas durante essa quarentena. A gente vive um momento muito difícil, delicado. Eu sei que todo mundo já está cansado, que vocês não aguentam mais fazer essas atividades, que fica uma coisa cansativa. Vocês sentem falta, né, da sala de aula, dos colegas, dos professores, assim como eu sinto e os demais professores, né? Porque eu estou dando aula olhando para a tela do meu computador, né? Imaginando que vocês estão me vendo. Tá? Aí às vezes tem 2, 3, 5 visualizações, né? Então a gente fica chateado com isso. Eu gostaria que muitos alunos assistissem às aulas, muitos alunos perguntassem, né, sobre o conteúdo, porque infelizmente, enquanto a gente não tiver uma vacina, enquanto a gente não tiver uma certeza aí que estamos fora de risco da contração do Covid, a gente vai continuar com as aulas online. Então, eu peço que vocês participem das aulas, né? Não deixe de ver os vídeos, não deixe de fazer os roteiros, tá? O professor William terminará esse conteúdo explicando as outras doenças, né, para vocês terminarem de preencher a tabela. Se tiverem com alguma dúvida, como eu já falei, entre em contato com a gente pelos grupos ou no particular, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né, que vocês tenham aprendido sobre esse conteúdo e vale ressaltar que saneamento básico é tudo, né? É a garantia da prevenção de muitas doenças. Essas doenças que já poderiam ter sido erradicadas, né? Nem existir mais. Infelizmente, a gente ainda tem várias regiões do país, do mundo, muitas crianças, adolescentes, adultos com doenças simples, né? Pegas através da falta de higiene pessoal e da falta de saneamento básico. Tá? Boa semana para vocês e que Deus abençoe. Beijos, até a próxima aula.